Oi, eu sou a Gabi Xavier e depois de tanto adiar, finalmente eu trouxe este assunto para o canal. O Rei Leão, o filme da Disney de 94, é uma cópia ou um plágio de um anime, de uma história de Osamu Tezuka escrita em 54 em mangá e animada pela primeira vez para a TV em 66? Isso é verdade? Talvez você já tenha ouvido falar dessa história, visto comparações quadro a quadro, pessoas dizendo que na verdade as histórias são bem diferentes, com pouquíssimas semelhanças, então não cabe essa afirmação. Só que quando eu pesquisei sobre isso, porque eu falei bastante sobre isso nas minhas apresentações, inclusive no Anime Friends desse ano no Rio em São Paulo, eu descobri que a história é bem mais embaixo. Tem vários detalhes, informações que são relevantes para a gente entender de onde surge essa alegação de plágio e se ela é verdade ou não, e mesmo que ela não seja, quais são as questões importantes para serem debatidas a partir disso. Deixa seu like e fica que eu tenho certeza que vou trazer informações bem diferentes do que você já viu por aí. Se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos e já comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, eu quero muito saber a sua opinião. Antes de começar o histórico, algumas comparações lado a lado que são comuns entre o Rei Leão e Kimba. Ambas histórias tratam de uma jornada de um leão da África. Simba e Kimba perdem o seu pai logo cedo de formas diferentes, é bom dizer, mas ambos têm a primeira missão de retornar ao seu lar para serem os reis da selva. Os dois confrontam, em maior ou menor nível, um leão de juba preta com uma cicatriz no olho, que estariam dominando aquela área de forma tirana após a morte do seu pai. Nessa história a gente também encontra um macaco muito sábio para quem Kimba ou Simba vai pedir conselhos. Também há um pássaro muito falante que tem um ar de comédia acompanhando um leão. O leão de ambas as histórias é muito próximo de hienas. Há um romance entre leão e leoa que se conhecem desde pequenos. E, obviamente, os protagonistas têm os nomes muito parecidos, Kimba e Simba. Além de vários quadros que são extremamente parecidos e não refletem exatamente locais específicos da savana. São criações artísticas dos animadores, que muitas delas já vêm desde o mangá de Tezuka e que vão parecendo demais em comparações lado a lado entre a animação de Kimba e o Rei Leão. Como eu falei, a história de Kimba, The White Lion, Kimba, o Leão Branco, ou Jungle Taitei, como é o nome original no Japão, foi uma história escrita por Osamu Tezuka, o considerado pai do mangá, porque ele criou, entre outras histórias, por exemplo, Astro Boy, que é bastante conhecido tanto no Japão, adaptado até hoje, um grande produto que influenciou, inclusive, esteticamente e narrativamente os mangás e animes que a gente tem hoje, assim como vários outros títulos, como Dororo, que a gente acabou de ver uma nova adaptação recentemente, e Kimba. Osamu Tezuka, ele surgiu numa época no Japão em que o anime ainda não tinha sua própria cara, não tinha ainda uma identidade realmente como acontece hoje. Ele foi inclusive uma peça fundamental, como eu disse, para criar um padrão a partir daí, para que a indústria japonesa se consolidasse como única, tivesse suas particularidades e se destacasse independentemente das outras, especialmente independente da indústria americana. Mesmo assim, Osamu Tezuka, considerado no Japão como o Walt Disney japonês, ele não escondia as suas inspirações e admiração por Walt Disney. Ele não escondia, por exemplo, que a história de Kimba, que na verdade, caso vocês não saibam, no Japão se chamava Leo, não era Kimba, já explico essa parte para vocês. Ele nunca escondeu que para escrever a história dos animais falando, a dinâmica, os traços, tudo foi inspirado, por exemplo, em Bambi, uma história dos anos 30 da Disney. Isso significa, então, que Osamu Tezuka plagiou? Não, ele se inspirou e ele falava isso abertamente. E ele utilizava essa inspiração para criar o seu trabalho, que é único. Kimba, ou Leo, como é na história original, era um leão numa jornada bem diferente do que a gente acompanhou na Disney em Rei Leão com o Simba. Apesar das semelhanças, Kimba passou por uma trajetória bem distinta de fato. Ele começa a história nascendo num navio, logo após a sua mãe, uma leoa, ser capturada por caçadores para ser levada para um zoológico fora da savana, fora da África. E o seu pai, um leão que era o rei da selva, ele acaba tentando perseguir a mulher, a leoa, mas ele é morto por caçadores antes disso. Mas lá dentro do navio, a sua mãe conta para ele a história do seu pai e como ele precisava voltar para a selva, para ter o papel que o seu pai tinha lá, para ser o rei leão, realmente. Ele tinha um papel fundamental.
Só que você já consegue ver que nessa história tem uma dinâmica entre animais e seres humanos que não existe nem de longe em Rei Leão. Então o Kimba, ele consegue escapar do navio que naufraga, sua mãe morre, ele fica realmente duplamente órfão e ele volta para a selva e quando ele chega lá, existia um leão que na dublagem em inglês se chamava Claw ou Bubu, na original em japonês. E esse Claw realmente, para começar, ele já parece bastante o vilão que a gente tem, o Rei Leão. Ele é um leão de juba preta, ele tem uma cicatriz no olho esquerdo. No caso de Kimba, esse leão realmente perdeu o olho, mas ele é muito parecido com o Scar. E a personalidade desse cara, do Claw, não é exatamente parecida com o Scar, apesar dele ser o vilão, sim, neste momento, não o grande vilão da história, mas um vilão. Mas se a gente pegar outro personagem que tá ali na duplinha de vilania com o Claw em Kimba, que é uma pantera negra, este sim, mesclado com o Claw, faz exatamente a personalidade do vilão de um Rei Leão. Beleza, mas você percebe que é um detalhe ali mesclado no meio da narrativa. E ao longo da história do Kimba, ele vai aprendendo a importância de compreender os seres humanos, que nem todos são ruins, que há benefícios a se extrair da organização de uma sociedade humana para serem incorporadas, então, na sociedade animal. Isso é muito diferente. Como eu disse, a jornada é bem diferente. Então, da onde surge a ideia de que é um plágio? Porque na época, no lançamento do filme Rei Leão em 94, muitas acusações surgiram, dentro e fora do Japão, dentro e fora dos Estados Unidos. Vamos começar então com o senso comum que vocês já devem ter visto por aí. Kimba e Simba são dois nomes obviamente muito semelhantes e Kimba veio primeiro. E o que é essa história que eu disse que no original era Liu e então a gente chama aqui no ocidente de Kimba? Kimba foi uma história que chamou a atenção nos Estados Unidos logo após o licenciamento lá de Astro Boy, que já era uma obra muito famosa de Osamu Tezuka. A NBC nos Estados Unidos resolveu então fazer uma coprodução trazendo a obra Kimba, ou Jungle Taitei, para os Estados Unidos, dublada em inglês, então investiu dinheiro, pegou o licenciamento daquilo, começou a exibir nos Estados Unidos, mas fez modificações de nome, não só no nome do Liu, mas também de outros personagens, vários outros principais. Mas a modificação do nome do Liu teve uma explicação bem lógica, na verdade. Liu era o nome do leão da MGM, então eles não podiam, por direitos autorais, utilizar este nome, daria problemas, eles modificaram. A ideia, teoricamente, é que eles realmente teriam partido do nome Simba, porque a palavra Simba em Swahili, se é que eu não estou falando errado, uma linguagem africana chamada Swahili, significaria leão. E eles, por motivos que não se sabe muito bem, teriam modificado o S pelo K, virou Kimba. Então sim, este nome provavelmente tem origem nesse termo africano, que simbolizaria leão, e foi modificado por questões autorais envolvendo o nome original Liu. Muitas pessoas que cresceram nos Estados Unidos a partir dessa época, crianças, jovens, conheceram a história de Kimba. Em 88, no Mushi Productions, o estúdio então da equipe de Osamu Tezuka, que fazia as suas animações, os animes, inclusive Kimba, estavam começando a produção de um filme, um longa-metragem animado de Kimba. Só que essa produção foi encerrada porque em 89, no começo de 89, fevereiro, se não me engano, com 60 anos apenas, Osamu Tezuka faleceu. E muitas pessoas acham que é coincidência demais, porque também nessa época começou a ser produzido. Então, algumas pessoas acham que foi exatamente logo após a morte do Tezuka, o Rei Leão. E o Rei Leão, desde o princípio, se afirmou, desde a sua promoção, como uma história única, original. A primeira animação da Disney, dos seus filmes longa-metragem, que era baseada em nada. Tinha inspirações, sim, mas eles deram duas grandes inspirações apenas. Hamlet, por causa da história justamente de um príncipe que luta contra o seu tio, que teria assassinado o seu pai pelo trono, e também a história de Moisés, a história bíblica, daquele que precisou sair das suas terras e retornou para salvar o seu povo, que também lembra bastante a jornada, superficialmente é óbvio, de Simba. Mas apesar dessas duas inspirações, o que a equipe disse em toda a promoção do filme, que está no making off, que está no YouTube para você achar, aliás, todas as fontes que eu estou usando estão aqui na descrição do vídeo para você ver também, infelizmente tudo em inglês, mas o que todo mundo dizia era: a inspiração veio disso, mas a criação é
toda original. A equipe de animadores de fato foi até a África, até a savana, para observar a paisagem e tentaram criar algo muito real, muito fidedigno, que trouxesse a sensação e a realidade da selva, dos animais, as movimentações, tudo precisava ser muito fiel. Esse esforço obviamente aconteceu, mas ele não explica, de fato, todas as comparações muito semelhantes que acontecem quadro a quadro, frame a frame e em questão de construção de alguns personagens que não são senso comum. Quando se cria uma obra, seja filme, animação, série, livro, jogo, é normal que haja elementos em comum, estéticos e narrativos, porque é comum que se parta de muitas inspirações, até inconscientes, em comum. Só que não é exatamente comum ou tão simples você fazer ângulos muito iguais, que não estão exatamente expressos na savana quando você vai visitar a África e consegue copiar exatamente uma paisagem que está lá. Não, são questões criadas. Um leão vilão com uma cicatriz ou um problema de luta no olho esquerdo, com uma juba preta que tem um pequeno arco, sim, de tentar o trono ou tentar o domínio da selva a partir da morte do antigo líder, que tem uma questão ali de rivalidade com o protagonista. Isso não é tão comum de ser criado, não com todos esses detalhes. Um pássaro que acaba sendo ali com um grau de comédia, um companheiro de um leão, isso também não é tanto senso comum. Os vilões que se articulam junto com hienas, porque o Claw também se articula junto do Pantera Negra e 2 hienas, o que acontece com 3 hienas principais e um rei leão. Existir as hienas não é o problema, existir o leão, o vilão, não é o problema, o drama pelo domínio na selva não é o problema. A questão é que há inspirações que parecem ser claras e evidentes, e a Disney, desde o início, através de todos os seus pronunciamentos oficiais, porque houve pronunciamentos oficiais em 94, sim, afirmava sempre, incansavelmente, que ninguém da equipe conhecia Kimba, que a história não tinha qualquer inspiração em Kimba. Mas isso então não explicaria todas essas semelhanças? A movimentação, o burburinho, as reclamações, as inúmeras matérias que saíam no jornal na época não eram simplesmente por um boato. As evidências estavam lá. É bom dizer que essas evidências não provam, como eu disse, um plágio, porque a história é muito diferente. E o trabalho dos animadores, dos criadores, dos diretores é inegavelmente incrível no Rei Leão. É uma obra que fez muito sucesso, a maior bilheteria da Disney a partir de então. Naquela época ultrapassou Aladdin, foi um grande sucesso muito difícil de ser batido por vários anos, porque foi bem feito. As músicas são incríveis. Toda a construção dos personagens que, a partir de semelhanças sim que existiam, mas foram únicas, foram diferenciadas. A animação que tentou trazer sensações de clima, chuva, vento, tudo muito real, conseguiu fazer isso. O trabalho dessa equipe é digno de admiração. Mas existiu alguma influência? Sim, não tem como. E você quer mais evidências? Então, se você pegar também o que está disponível publicamente em link aqui embaixo, os primeiros storyboards, as primeiras ilustrações de Rei Leão, na sua pré-produção, Simba seria branco. Também há uma declaração em 93 de Roy Disney dizendo que eles teriam uma história para ser lançada com um leão que chamava Kimba, não Simba. Muitas pessoas, por causa dessas evidências, achavam que a Disney tentava trazer um remake, uma história que realmente recriasse a jornada de Kimba, mas desistiu disso logo no começo da pré-produção, mas as inspirações ficaram. E apesar das declarações de que ninguém da equipe conhecia Kimba, depois os diretores começavam a modificar essas falas dizendo que eles não poderiam saber exatamente se alguém conhecia Kimba ou não, mas que não havia qualquer inspiração. Se houvesse, eles falariam. E apesar de essa ser uma declaração muito dita publicamente por Roger Allers, um dos diretores, um dos 2 diretores de O Rei Leão, depois surgiu a informação de que nos anos 80 ele mesmo trabalhou em animação no Japão por 2 anos. Então é difícil que ele desconhecesse, como disse, a história de Kimba, já que lá era extremamente conhecido. Muitas fontes anônimas começaram a dar declarações soltadas ali por jornais em 94, também a partir do lançamento do Rei Leão, teoricamente de pessoas que trabalharam na animação do filme, dizendo que sim, eles conheciam Kimba. O dublador original de Simba em O Rei Leão também comentou, o link também tá aqui embaixo para vocês ouvirem o áudio do Matthew Broderick falando claramente que quando ele foi chamado, escalado para dublar este filme, ele acreditava que ele dublaria Kimba,
o leão que ele conheceu na sua infância, a história deste Kimba do Japão, que ele saiu contando para todo mundo. Depois que ele soube que seria Simba. Essa sua fala fez muitas pessoas acreditarem que realmente ele teria sido escalado no começo para dublar Kimba. Isso reforçaria aquela ideia de que a pré-produção tinha vontade de fazer um remake de Kimba e depois isso foi modificado. De fato, não foi feito. A história é diferente. Outra informação que reforça essa ideia de que a Disney tinha sim muitas ideias e pensamentos sobre o Kimba no começo dessa história é que o estúdio japonês de Kimba, Mushi Productions, teve um problema financeiro e foi à falência nos anos 70, e por causa disso a NBC nos Estados Unidos precisou vender os seus direitos de Kimba da exibição nas terras americanas e não se sabe para quem. Ficou no senso comum de que Kimba estaria ou em domínio público ou que esses direitos estariam sendo disputados por outras empresas, e alguns acreditam que a Disney nessa época, logo antes então de começar a produção de Rei Leão, estaria tentando conseguir os direitos de adaptação dessa história. Por causa de todas as evidências estéticas, especialmente de construção de alguns personagens que lembram demais, evidentemente, a história de Kimba, a Tezuka Productions, depois no Japão, fez declarações após a morte de Osamu Tezuka, obviamente que não ficou vivo para ver essa história toda acontecendo, que eles sabiam, tinham certeza que Osamu Tezuka ficaria muito feliz de saber que uma história da Disney que ele tanto admirava se inspirava em algo que ele fez, que por sua vez também tinha inspiração da própria Disney. Mas que para isso a Disney precisava admitir que para eles era claro que apesar da história ser diferente, as inspirações estavam ali claras, mas a Disney se recusava a falar qualquer coisa e que eles não tinham qualquer intenção de contratar advogados para tentar qualquer ali defesa, discussão judicial, porque eles sabiam que iriam perder, que os advogados da Disney eram muito grandes, eles tinham uma renda bilionária para defesa, eles conseguiriam absolutamente nada, mas era triste que a Disney não admitisse algo que daria apenas orgulho para eles. O que eu acho particularmente disso é que por causa das declarações, por causa do visual original do Simba, que em algum momento já foi branco, por causa do nome dele, que pelo que a gente viu Roy Disney falando, também era Kimba no início, por causa das semelhanças ali na época de começo de produção, eu acho sim que a Disney, ou parte da equipe que começou esse trabalho em O Rei Leão, pensou em Kimba no começo dessa história. Talvez apenas como uma inspiração, talvez como um remake, o que eu acho que é mais improvável, poderia ser uma ideia bem ali embrionária que já foi descartada logo no início, mas certamente a inspiração estava lá, no começo, na criação da história e também na cabeça, inconsciente ou conscientemente, de vários dos seus animadores. Por isso há muitas cenas iguais, há muitos takes extremamente parecidos e por isso há personagens e posições que lembram muito sim o que acontecia em Kimba. Não é um plágio, mas como falaram justamente na Tezuka Productions, eu acho que é uma inspiração que daria orgulho aos japoneses, e da mesma forma que Tezuka não tinha qualquer problema em falar no que ele se inspirava, eles também poderiam agir da mesma forma na Disney em relação ao Tezuka. Mas por que negar essa inspiração? Por que vender a todo custo que era uma história 100% original e nada baseado em qualquer outra? Curiosidade no final é que lembra daquele filme de Kimba que estava sendo produzido em 88 e parou a produção após a morte do Tezuka? A sua produção voltou a ser feita depois, nos anos 90. Em 97, 3 anos após O Rei Leão, o filme foi lançado e, pasmem, a Disney tentou no começo embarrear o filme, entrar judicialmente contra os japoneses, alegando uma cópia, que seria algo muito parecido com O Rei Leão, mas eles logo desistiram, né? Acho que eles entenderam que não cabia. E a verdade é que Rei Leão se sustenta hoje independente dessa inspiração. Mesmo que muitos aqui hoje estudemos e falemos sobre essa polêmica, isso não apaga o brilho da obra realmente da Disney, nem de Kimba. Se você não conhece Kimba, indico que você assista, leia o mangá especialmente, porque é uma obra muito importante e traz discussões, sim, diferentes do que acontece em O Rei Leão. Não é uma história só para crianças, pode ser extremamente importante e acrescentar muito na sua vivência, então eu indico que você também conheça essa, que na minha opinião, sim, inspirou de algumas maneiras a criação embrionária de Rei Leão. Só embrionária, mas é importante a gente ressaltar e valorizar
tanto a obra do Tezuka como o Rei Leão e como essas duas obras estão bem mais casadas do que a gente imagina, sem uma apagar o brilho da outra. Espero que eu tenha acrescentado nessa discussão para vocês os links todos com muitas mais informações, notícias do Jornal de 94, as primeiras imagens do Rei Leão, roteiros que foram extremamente modificados ao longo do tempo. Tudo isso tá aqui embaixo e tem muito mais se você pesquisar certamente. Comente o que você acha, acrescenta mais informações se eu não tiver dito alguma coisa aqui. Deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!